Boa tarde, alunos do nono ano. Estaremos hoje na aula de hoje trabalhando a literatura gótica. A literatura gótica foi escrita aqui no Brasil por Álvares de Azevedo e esse morreu muito jovem. Ele morreu com uma idade de 20 anos e ele escreveu A Noite da Taverna e ele traz no seu trabalho uma presença marcante do terror, do horror e desvendando muito mistério. Então, nesta aula eu quis trazer hoje para mostrar para vocês, se vocês com essas imagens assim, neste momento aqui eu vou apresentar essas imagens para vocês e vocês estarão vendo o que está se passando nas imagens e trazendo o que vocês imaginarão nessas imagens. Quero perguntar para vocês qual a relação dessas imagens com a literatura. Qual a função da literatura e que tipos de textos literários vocês conhecem? Alguém já ouviu falar da literatura gótica? E se a resposta for... ou alguém que já conheceu algum exemplo de alguma... Se for positivo, se você já conhece alguma literatura. Então eu quero, neste momento, fazer essas perguntas para vocês se vocês conseguiram entender. Há livros didáticos e sites que definem a literatura como gótica, circo de horrores ou maldita, contrários aos valores racionalistas e materialistas da sociedade burguesa. Alguns escritores, em meados do século XIX, criaram esse tipo de literatura. E quero fazer para vocês algumas perguntas. O que vocês entendem por gótica? Será que a literatura gótica é literatura de terror? São sinônimos? Por quê? Partindo das definições, o que achas que podemos encontrar nesse tipo de literatura? Eu quero apresentar esse texto aqui, a prosa gótica. Alguns escritores romantismos se posicionaram contra os valores racionalistas e materialistas da sociedade burguesa. Se identificaram como um ambiente de satânico, misterioso, de morte, sonho e loucura, criando então a literatura fantasiosa, conhecida como literatura gótica. Álvares de Azevedo introduziu a literatura, o ambiente noturno, o amor, o vampirismo. Essa produção rompe com os valores da sociedade, pois apresenta caracteres marginais. Há outros escritores que tiveram ligações com essa tendência na Europa, que são alguns aqui, Charles Baudelaire e alguns outros dos Estados Unidos aqui. Podemos notar que a literatura gótica é um mundo paralelo, onde os sonhos e desejos são abordados com corações obscuros, sempre brilhando pelo sonho de amar. Obra Noite da Taverna, Álvares de Azevedo. Imagens retiradas da internet de diferentes edições. Podemos notar que tem algumas aqui que, Noite da Taverna, foi editada em vários livros, e muito famosa. Ele escreveu e depois ele escreveu e foi só publicado depois de sua morte. Ele nunca publicou um livro, só foi a obra escrita e depois publicada. Vamos passar novamente aí. Terceiro momento, a leitura do conto de Álvares de Azevedo, Noite da Taverna, por Álvares de Azevedo, capítulo 2, Silfieri. No quarto momento, nós estaremos vendo a leitura do texto, atividade exploratória do gênero. O professor conduzirá a atividade de forma a orientar a realização de auxiliar os alunos. O que eles entenderam, o que não entenderam. Eles estarão fazendo roda de conversas, estarão perguntando, vocês estarão desenvolvendo o que vocês entenderam desse gênero. E no quinto momento, a avaliação da aula vai ser qualitativa.
Perguntarei se gostaram da aula, o que acharam, qual foi a parte que julgaram mais interessante e por quê. E essa aula da literatura gótica, onde vocês estarão trabalhando nesse dia.